Fala galera, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Meu nome é Luiz, estou passando aqui hoje para trazer um pouquinho do que aconteceu na semana do Esporte Clube Corinthians Paulista. As principais notícias, as principais informações sobre o Corinthians, claro, sempre com um pouquinho de opinião. Deixando claro que o que eu trago é sempre o que aconteceu de jogo, de informação, mas sempre de sites, de canais, de lugares que cobrem o Corinthians e que têm uma maior credibilidade. Porque a gente sabe que, tratando-se de Corinthians, muitas notícias surgem e muitas das vezes notícias sem qualquer verdade ali por trás. As pessoas jogam essas notícias e aí muitas pessoas compram, mas na realidade elas só são mentiras. Então vamos começar o vídeo, mas claro, antes eu não posso deixar de pedir duas coisas para vocês. Uma, se inscreverem no canal. A gente está rumo aos 200 seguidores. Eu peço para vocês, se inscrevam no canal. Essa próxima meta de 200 inscritos é uma meta que vai ajudar muito o canal e eu serei eternamente grato. E a outra questão é deixar o like. Eu peço para vocês, vamos tentar nesse vídeo de hoje bater pelo menos uma meta super baixa. 20 likes. Se a gente conseguir chegar a 20 likes, já vai ter sido um vídeo espetacular para mim. Para a gente falar da semana do Corinthians, eu já vou começar falando com o que de mais importante aconteceu, que foi Corinthians 1, Racing do Uruguai também 1. Esse jogo foi um jogo meio estranho, porque o Corinthians ficou muito tempo sem jogar. Muito tempo. Foram mais de 2 semanas sem jogar. E foram mais de 2 semanas treinando. Claro, no meio desses treinos tiveram jogos amistosos contra outras equipes, seja no CT, seja fora do CT. Mas o que eu acho que todo torcedor esperava era uma melhora, era um avanço, era algo diferente do que a gente viu dentro de campo. O Corinthians se comportou muito mal contra o Racing do Uruguai. E é algo que eu tenho uma crítica muito forte com o Corinthians há muitos anos. Como o Corinthians não consegue se impor, e na minha opinião, principalmente em jogos no cenário sul-americano. O Corinthians pega times piores e passa dificuldade com times piores. Ficou claro para mim que o Racing do Uruguai é um time pior que o Corinthians. E bem pior. Mas o Corinthians não consegue se impor minimamente para dominar o jogo e vencer com tranquilidade. São raras as ocasiões em que o Corinthians vence um time fora de casa e vence com autoridade. Quer um exemplo? Ano passado contra o Liverpool do Uruguai, no mesmo estádio, a gente foi lá e venceu com autoridade o Liverpool do Uruguai, que era uma equipe fraca. Esse ano, o pensamento era o mesmo. Ainda mais o Antônio Oliveira tendo tanto tempo para treinar. Não foi o que aconteceu. Partidas abaixo de Cássio, do lateral esquerdo, que é um problema, que eu até levantei aqui, o Bidu e o Hugo. Já vou até falar deles. O Corinthians pensava em mandar o Bidu embora, emprestar o Bidu, e agora pode ser que o Antônio Oliveira queira ficar com o Bidu. É um problema na nossa lateral. O Hugo é fraco, o Bidu é fraco, o Palácios a gente pouco viu, mas hoje a gente depender de Hugo e Bidu, que são jogadores opostos nas características, mas que, se você juntar os dois, dá um lateral esquerdo bem mais ou menos. Então, é um problema pra gente essa lateral esquerda. Mas foi um jogo abaixo de todo mundo, do meio pra frente, ninguém jogou no seu máximo. O Ranieri foi um dos menos piores, mas também não jogou no seu máximo. Fagner pouco agregou pelo lado direito, o Bidon também. O meio de campo, o Garro ficou muito solto, muito sozinho, não tinha aproximação. O ataque, eu já falei no vídeo do jogo, se você não viu, entra no canal sobre o review do jogo Corinthians e Racing, mas enfim, ataque com Pedro Raul e Romero eu não gostei. Faltou para mim o Romero nesse time para circular, para participar do jogo, para aproximar. As peças que entram não ajudam. Fausto Vera muito abaixo, ele entra e piora o time. O Kaká zagueiro entrou desligado. Isso só para citar duas. Então, falta algumas coisas para o Corinthians. O próprio Romero entrou participando, mas também não foi uma mudança tão grande assim. Mas falta. E faltou contra esse time. E para mim acendeu um sinal de alerta. A gente teve tempo para treinar e não demonstrou. Agora na próxima semana, na terça contra o Nacional, vai ter que demonstrar o que a gente não viu no último jogo.
Uma outra notícia que surgiu, o Corinthians, o Carlos Augusto, lateral esquerdo, que quando jogava aqui no Corinthians a gente criticava muito, foi vendido para a Itália. Agora ele está sendo comprado pela Internazionale, clube que ele já defende, mas agora ele está sendo comprado em definitivo. E o Corinthians tem uma porcentagem desse valor. As notícias dizem que gira em torno de 11 milhões e meio de reais. O que, por uma dívida gigantesca, pode não ajudar, mas para um curto prazo ajuda e ajuda muito. O Corinthians, as últimas gestões, fizeram muito isso. Vendia o jogador a preço de banana e tentava segurar uma merreca para numa venda futura ganhar um dinheiro que às vezes é maior do que a própria venda que o Corinthians fez. Às vezes dá bom, como nesse caso, que você vende um Carlos Augusto que aqui não era tanto valorizado, mas lá se destacou muito, chegou aí para a seleção, mas de qualquer forma são 11 milhões a mais nos cofres do Corinthians. Claro, ainda tem que esperar ser concretizada a negociação, mas ela sendo nos valores que está sendo estipulado, a estimativa é que o Corinthians receba essa parte, essa fatia de dinheiro dessa negociação. Aí, ó, uma notícia com duas pessoas. O craque Neto, que já falou muito e já errou muito de informações, disse que o Corinthians tem negociações com 2 atletas. Um deles é o Lucas Evangelista, que joga aqui no Red Bull Bragantino, e outro é o Hernani, que, se eu não estou enganado, jogou no Atlético Paranaense aqui no Brasil, mas há algum tempo já está na Itália, no Parma da Itália. A informação é que o Corinthians negocia com os 2, não disse, pelo menos no que eu vi do vídeo, não disse se as negociações estão avançadas ou se estão em começo de negociação, não disse se essas negociações vão ser para chegar agora ou vão ser para chegar mais no futuro, mas de qualquer forma, o Corinthians precisa de jogadores. O setor de meio campo é um setor muito precário, na minha opinião, ainda. Você tem Rodrigo Garro, você tem Coronado, você tem Raniel, Bidon, mas o Bidon deve sair, o Coronado vive machucado, o Raniel não vai jogar todos os jogos porque o cara tá jogando praticamente tudo agora, mas até o final da temporada deve cansar, não, vai ter que revezar. O Fausto Vera não ajuda, entende? Falta, os moleques da base ainda não estão prontos, então falta alguns jogadores. Se trouxer, sei lá, um dos 2, o Hernani ou o Lucas Evangelista, já ajuda, já agrega, mas ainda não vai ser o bastante. É claro que a gente precisa de contratações, é claro que são 2 jogadores que, a nível Brasil, podem agregar bastante, mas vamos esperar, foi só uma informação do Neto, não vi mais nada em avanço sobre isso. De qualquer forma, o Corinthians precisa de contratações, são mais 2 aí para o elenco. Igor Coronado, falar desse cara que chegou, fez poucos minutos e depois de lá para cá, pouco entrou em campo. O Igor Coronado chega depois de um longo período sem atividade lá no clube dele na Arábia, chega, precisa recuperar ritmo, leva um bom tempo para recuperar ritmo, volta, faz um jogo, sente de novo, depois quando ia voltar, pega dengue, e aí não consegue voltar, e agora a informação é que talvez ele volte na terça-feira contra o Nacional do Paraguai. A questão é, o Igor Coronado precisa jogar, gente. Precisa dar um jeito. Ou você tira ele das atividades, prepara o corpo dele, prepara ele fisicamente para aguentar o ritmo que é o futebol brasileiro, ou a gente fez uma contratação ruim. Porque tá nítido que o Corinthians precisa de um outro cara para auxiliar o Rodrigo Garro. Tá nítido que o Corinthians precisa mexer na sua formação para ter um cara para participar da criação de jogada com o Rodrigo Garro. Não dá para deixar o Rodrigo Garro sendo a única peça para armar o time, porque ele fica sobrecarregado, ele fica sozinho. Ele busca uma tabela, mas o Wesley não é esse cara. O Wesley é o cara da bola de profundidade, é o cara do 1 contra 1. Ele olha para o outro lado, o Yuri Alberto também não é esse cara. E quando tem na frente Pedro Raul, também não é. Então a gente precisa que o Coronado apareça, jogue, porque a gente não sabe o que ele joga. Não sabe. Se o corintiano vier falar, não, o cara é bola, a gente não sabe porque a gente ainda não viu. O que a gente viu no jogo que ele fez foi muito pouco. Então a gente precisa entender o que o Coronado tem. Coloca o cara, ou separa ele de uma vez e prepara o físico dele para os próximos meses. O que não dá é para vai voltar, sentiu, tira. Vai voltar, sentiu de novo. Tem que ir, uma hora ou outra tem que ir. Então precisa que o Igor Coronado ou seja afastado, ou entre no campo e jogue bola. O que não dá é para ficar nesse lenga-lenga que está até agora
o Igor Coronado, que, sei lá, fez 20, 30 minutos com a camisa do Corinthians, é muito pouco para um cara que custa tão caro e que foi contratado como uma possível esperança aí de dar um acréscimo nesse meio campo do Corinthians. E aí, duas informações super rápidas. O Corinthians renovou o contrato do goleiro Felipe Longo, que disputou a Copinha e é quarta opção hoje do elenco corintiano. Provavelmente o Donelli deve sair, ele deve ser alçado a terceiro goleiro, mas enfim, o Corinthians renovou o contrato com ele. E a Telecena, que estava na barra de baixo da camisa do Corinthians, rompeu o contrato 2 meses antes. Eu vi em vários sites eles alegando algumas coisas, mas de qualquer forma, a Telecena rompendo o contrato 2 meses antes, ela tem que pagar uma multa, que em alguns canais disseram que gira em torno de R$225 mil, um pouco mais, um pouco menos. Mas o Corinthians recebe essa multa da Telecena e agora tem aquele espaço debaixo da camisa para negociar com outra marca. Ainda não tem nenhum nome, mas de qualquer forma, tratando-se do Augusto, que é um cara que consegue essas negociações, muito provavelmente o Corinthians vai estar com outra marca sendo estampada naquela parte de baixo da camisa. É isso, pessoal. As principais semanas do Corinthians, as principais notícias da semana do Corinthians. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Meu muito obrigado. Um forte abraço, um ótimo final de semana. Nos vemos agora na próxima terça, Corinthians e Nacional. Tomare com uma vitória e um jogo muito bem jogado do Corinthians. Forte abraço. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e deixe os comentários. O que vocês querem ver no canal do Torcedor Corintiano? Notícias, informações, temas. Deixem tudo o que vocês querem. Eu vou dar uma lida e aí a gente traz vídeos que vão de acordo com aquilo que vocês mais gostam. Um forte abraço e vai Corinthians!